Como melhorar a falta de ânimo em adolescente e a falta total de dedicação aos estudos. Muito obrigada. Conheci hoje seu canal e já gostou. Gostei. Obrigado. Obrigado por que bom que você conheceu e gostou do canal, né? Bom, para essa ideia de falta de ânimo em adolescente, assim como eu falei no coisa anterior, precisa entender isso, né? Por que tá desanimado? Talvez uma conversa, talvez entender aí o que tá acontecendo às vezes nos relacionamentos e tal. De uma maneira geral, se você está falando em ânimo de uma maneira geral dele, tentar conversar com esse adolescente, ver o que está acontecendo com ele e tal. Talvez levar ele numa terapia, alguma coisa assim, pode ajudar também. Se você está falando na ideia de ânimos de estudos, é muito difícil mesmo um adolescente ter ânimo para estudar, tá? Tem alguns que tem, tá? Mas é bem mais difícil, porque eles não conseguem pensar tão lá na frente, né? Adolescente, criança não pensa lá na frente. O adulto que pensa, não é à toa que a gente se arrepende tanto, né? Porque a gente pensa, se eu soubesse quando eu era mais novo, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente e tal. Claro que teria, mas a vida não funciona assim. Infelizmente a gente vai aprendendo conforme a gente vai passando pelas coisas. Então, ter um ânimo e tal é muito mais difícil mesmo. E como ter esse ânimo? Novamente, conversa. Mostrar, tentar trabalhar aí com esse adolescente, quais são os seus sonhos, como eu falei na resposta anterior, quais os sonhos dele, quais os sonhos desse adolescente, quais as metas dele, o que ele quer atingir, quem ele quer ser, né, que pessoa, que vida ele quer ter, né, digamos assim. Isso pode ajudar a tentar motivar, porque depois que a pessoa sabe o que ela quer atingir, a gente pode trabalhar o que ela precisa fazer para atingir aquilo. E aí você vai tratar, bom, então você vai precisar fazer isso para atingir aquilo. Não consegue fazer tanto, né? Por exemplo, como eu disse também antes, se tem uma janela muito grande de coisa para fazer, fica muito mais difícil. Então, se a meta aí, ele precisa estudar, né? Por exemplo, dedicação aos estudos. Ele precisa estudar 3 horas por dia. Se ele não consegue estudar 3 horas por dia, às vezes ele não consegue nem estudar 1 hora por dia. Então não adianta você colocar 3 horas por dia para estudar. Então diminua essa janela. Comece, por exemplo, com meia hora por dia. Tá? Pode parecer, meu Deus, mas meia hora. Mas ele não está estudando nada, então comece devagar. Tá? Comece devagar. Meia hora por dia que seja. Aí vai meia hora por dia e tal. Opa, tá dando certo, tá conseguindo. Com o tempo, aí você vai aumentando. Aí, então agora 1 hora por dia e tal. Isso vai ajudando também a ele conseguir fazer aquilo, tá? Porque se você coloca uma coisa muito grande, hoje a atenção tá muito complicada, tá muito mais difícil você conseguir parar e focar, né? Então, o que eu diria para você é isso, basicamente. Converse com ele, se é um ânimo geral, se é um ânimo também dos estudos, você conversa com ele, veja o que ele quer atingir, quais as metas dele, o que ele quer fazer, tente trabalhar a ideia de realidade, né? Porque às vezes muito adolescente vive muito no momento, eu não quero nada, eu quero ficar assim. Mostre para ele que não é bem assim, que não tem como ele ficar sem fazer nada, né? E se ele tiver muito desafiador, digamos assim, dependendo da realidade, da sua realidade, tenta dar um choque um pouquinho nele, né? Por exemplo, poxa, ele acha que, porque daí eu vou trabalhar, vamos supor que ele não trabalhe, né? Porque eu vou trabalhar no que eu quiser e não sei o que. Tá bom, então vai trabalhar. A partir de agora você vai trabalhar, você vai pra escola e tal, eu vou arrumar um emprego pra você e tal. Então isso é uma coisa que pode fazer. Então trabalhar, ver quais os pensamentos que ele tá tendo, ver o que ele quer viver de futuro e tal, o que ele quer atingir e ver o que ele precisa fazer para atingir aquilo. E dependendo desses pensamentos dele, tentar dar um choque de realidade nele, seja conversando ou seja provando com alguns comportamentos o que ele pode, que aquele pensamento dele às vezes está meio exagerado, que ele precisa pensar um pouquinho diferente, dar uma chacoalhada nele, isso pode ajudar. E na ideia da dedicação dos estudos, essa parte de conversar pode ajudar bastante. E também fazer isso de, se tiver, não cobrar demais, no sentido, 3 horas por dia, diminua, tá? Meia hora por dia, passa para 1 hora, comece devagar, tenta conversar com ele o que ele acha viável, né? Eu acho que você acha viável, você supõe, conversando assim, por exemplo, olha, então o que você acha de você estudar 1 hora por dia? 1 hora por dia e tal, tá, o que você sugere? Eu sugiro 20 minutos. Então, aí você fala assim, 20 minutos eu acho muito pouco, tal meia hora. Então, assim, tenta fazer uma barganha e conversar com ele para vocês chegarem aí num bom senso, aí num contrassenso, para que você consiga né,
atingir o que você quer atingir. E aí com o tempo vá aumentando isso também, mas claro, você conversa com ele isso também, tá certo? Espero ter te ajudado um pouco com isso. Não sei se te ajudei. Qualquer coisa você pode mandar lá no direct, lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, que eu tento te ajudar por lá também, certo?